Olá, pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Larissa e sou responsável por eventos aqui no Reactor São Paulo. E na sessão de hoje, teremos aqui o Jorge Felipe falando para a gente sobre o Azure Kubernetes Services. Antes de começarmos, tenho algumas informações para compartilhar com vocês. Peço que leiam o Código de Conduta da Microsoft. Resumidamente, que todos sejam amigáveis e respeitosos com todos, e incluindo os palestrantes. O Reactor é um lugar onde todos são bem-vindos. E participem também da nossa pesquisa sobre conteúdos, temas e tipos de eventos. É bem rapidinho. E caso ainda não tenha feito check-in neste evento, peço que façam no link que já está aí no chat para vocês. Mais algumas rápidas orientações. Este evento é gravado ao vivo e estará no YouTube nas próximas 48 horas. Usem o chat para dúvidas e perguntas ao longo de todo o evento, que no final o Felipe e o Jorge darão atenção a todos vocês aqui. E também vou compartilhar mais alguns links aí no chat, das páginas do Reactor São Paulo no Meetup, YouTube, Facebook e no Twitter. Também de material complementar ao assunto desta sessão no Microsoft Learn. Bom, então vamos lá. Vou trazer o Jorge e o Felipe aqui para vocês. Boa noite, pessoal. Obrigado, Larissa. Bem-vindo, Felipe. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. Muito obrigado, Luiz. Muito legal estar aqui de volta no Microsoft Reactor São Paulo. E bem-vindo aqui, estou vendo aqui, tem o Leopoldo Cardoso, o Fábio Henrique, participando já aqui da nossa discussão. E a conversa hoje, Felipe, vai ser sobre o Azure Kubernetes Service. Preparado aí para mostrar uns demos aí para a gente também? Vamos lá, vamos mostrar uma coisa aí pro pessoal, algumas coisas aí que a gente achou bacana e que vale a pena compartilhar com a comunidade. Bem legal, bem legal. Vamos lá. Eu tenho deixa eu passar aqui o próximo slide. Então, eu sou o Jorge Arteiro, né? Eu sou o Cloud Developer Advocate da Microsoft, sou nessa área de Cloud Native e Containers. Então, essa é exatamente a área que eu trabalho na Microsoft. Eu trabalho com o time de produto. Quem precisar, quem tiver algum feedback, manda para mim. O meu, mas é o Jorge Arteiro aqui no meu profile. E você, Felipe, fala aí um pouquinho quem é você. Meu nome é Felipe Schultz, eu sou Cloud Administrator, sou especialista em Microsoft Azure e também aí está o meu arroba aí para quem quiser me procurar aí nas redes sociais, no LinkedIn, Twitter, e pode adicionar a gente lá que a gente é bom para papo lá. Beleza, vamos lá. Então, para começar, quem não conhece aí essa comunidade, né, que nós organizamos, que é o Azuretá. Então, o canal do Azuretá no YouTube passou dos 100 vídeos, né, quase 110 vídeos. Tem muito conteúdo em português. E acompanha a gente no Twitter também, tem o azuretá.com. E dá um subscribe aí no canal, segue a gente. E se quiser gravar conteúdo com a gente, né, fique à vontade de procurar os mentores aí do Azuretá. A gente ajuda você a gravar o seu primeiro conteúdo, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje aqui de um serviço aqui dentro da Azure, né, dentro da área de Cloud Native, que é a área que eu trabalho, que vocês estão vendo o slide aí, Cloud Native, tá vendo aí, Felipe? Sim, Tá consigo vendo? ver. Beleza aí, né? Então, esse é o quadro hoje da Azure de serviços, né? E o Azure Kubernetes Service está dentro aqui dessa área de Cloud Native, né? Plataforma Cloud Native, aonde você tem agora também o Azure Container Apps, que é o serviço novo, né? Você tem o OpenShift e, né, serviços como Azure Functions e outros. Mas esses são considerados plataformas nativas, né? Cloud Native. Que Cloud Native não é só rodar na cloud, né? São aplicações baseadas em containers, baseadas em microservices, baseadas em arquitetura e infraestrutura imutável. Então, o que é isso, né? O que é essa nova onda de Cloud Native aí, que a gente fala tanto, e por que usar ela, né? E você vê outras coisas da comunidade aqui ao redor do Kubernetes, que é o DEPA, o Keda e outros projetos aqui da CNCF também. A CNCF, se você não sabe, é a Cloud Native Compute Foundation,
que é uma fundação ligada à Linux Foundation, aonde o Kubernetes e outros projetos open source ligados à hora de Cloud Native estão, né? E a Microsoft também dá suporte a essa fundação, como outras grandes empresas. Então, vamos lá. Vamos aqui ver o que é o AKS, né? O AKS em português. Então, me perdoe se eu falar alguns termos em inglês. Eu moro na Austrália há 16 anos, moro em Melbourne, quem não me conhece. Né? Estou na Microsoft há 3 anos e meio, mas sou de Recife aí, sou pernambucano. Então, o que é um famoso cluster do Azure Kubernetes Service? Um cluster, quando a gente fala um cluster, é um conjunto de máquinas que juntas, né, formam o que a gente chama de um cluster. Então, imagina que você tivesse 5 máquinas, cada uma com 4 CPUs e 8 GB de memória. Se você tivesse multiplicar por 5, seriam 20 CPUs, né? E a memória seriam 40 GB de memória. Então, imagina se você juntasse isso tudo, você teria esse pool, né, de máquinas, esse conjunto de máquinas. E no serviço da Azure, o que é que a gente faz? A gente cria essas máquinas para você e instala o que a gente chama do Kubernetes, que nada mais é do que um orquestrador, né, para você fazer a implantação da sua aplicação nesse pool de máquinas, sem se preocupar aonde a aplicação vai estar rodando. O Kubernetes ele gerencia isso, ele tem esse control plane, esse gerenciamento aí dele, que é essa quadradinha azul, que no caso do Azure Kubernetes Service, é totalmente gerenciado pela Microsoft. Você não paga por ele, você só paga se você quiser um serviço, né, garantido, que seria um SLA, um serviço, né, com garantia, mas que não daria um pouquinho mais de disponibilidade para você, mas o serviço é o mesmo, você pagando ou não. E nós diríamos, né, para empresas grandes talvez faria sentido pagar esse valor, mas tem esse control plane. Que para você não tem que se preocupar, nós gerenciamos isso. O que é que você cria? Você cria o que você quiser. Se você quiser criar Linux, Windows e agora ARM também. Então você cria grupos de máquinas, né, na plataforma que você quiser, Linux, Windows ou ARM. E aí você cria o que a gente chama de pools, node pools, né? Normalmente o pessoal cria Linux, porque você consegue praticamente usar Linux para tudo hoje, mas você também tem Windows, aplicação .NET antiga que só roda no Windows, você pode rodar aqui. E agora ARM vai ser, né, a grande sacada aí do Kubernetes, e principalmente do Azure Kubernetes Service, que você já consegue rodar muita coisa, por exemplo, .NET em ARM, né? E muito mais econômico também. E se isso aí não for suficiente, o Azure Kubernetes ele integra com outra coisa chamada Azure Container Instance, que é esse ACI aqui, que também tem Linux e Windows. Como funciona isso? Isso aqui é a parte serverless, né? Serverless do Azure Kubernetes Service. Se você não quiser criar esses pools, você pode falar, ó, essa minha aplicação específica aqui, que eu quero escalar muito e eu só rodo à noite, eu quero rodar fora do cluster. Eu quero rodar nesse serviço da Azure, que você só paga por consumo, né, que é serverless, que é o Azure Container Instance. Então, a gente faz essa conexão usando uma coisa chamada Virtual Nodes. Então, é como se ele simulasse, né, uma máquina do Kubernetes, mas que está rodando fora do cluster. Está rodando nesse serviço serverless da Azure, chamada Azure Container Instance. Muito interessante isso aí. Então, veja, tem muita opção para você. E o que é que você paga aqui? Você só paga por essas máquinas virtuais aqui, que praticamente hoje são gerenciadas pelo próprio, né, Azure Kubernetes Service, tipo, atualização da máquina, o patch do sistema operacional. Inclusive, você pode customizar o sistema operacional Linux que está instalado aqui na máquina. Então, existe até nível de detalhe de como configurar essas máquinas, se você quiser precisar disso.
Inicialmente é fácil, o Felipe vai mostrar depois um demo, como criar um cluster desse, né, Felipe? Então a gente vai ver em detalhe aí como criar isso. E aqui é mais detalhe de como funciona esse Azure Container Instance, né? Que é que ele simula um node usando esse Virtual Kubelet aqui, que a gente chama de Virtual Node no AKS, que é a mesma coisa, é um projeto open source também, da CNCF, e você pode, do Azure Kubernetes Service, chamar esse ACI. Inclusive, você pode chamar outros serviços, inclusive serviços de outras clouds, usando esse projeto open source, chamado Virtual Kubelet. Mas vamos lá, vamos olhar um classe aqui, como funciona. Eu gosto sempre de explicar isso, porque o que acontece? Muita gente pergunta, vem cá, eu criei esse classe aí, esse serviço, eu consegui fazer a implantação da minha aplicação, mas eu não sei bem aonde a minha aplicação está rodando. Né? Eu preciso explicar aqui na minha empresa, para o meu cliente, para ele ver onde é que a aplicação está rodando. Então, como é que o Kubernetes funciona? Né? Ele tem o que a gente chama de control plane aqui do lado esquerdo, onde os nodes, né, as máquinas físicas, eles se comunicam e nós nos comunicamos com essa API aqui. Ó. Então, no final das contas, o Kubernetes é uma API que tem uma linha de comando, né, que você pode se comunicar com ela. Ele guarda todo, né, o banco de dados dele é esse etcd, que é um projeto também da CNCF. E ele tem, por exemplo, um dos componentes principais, eu não vou entrar em detalhe em todos, mas aqui é um agendador, né, o scheduler, como você queira. Então, na hora que você manda para essa API a definição da tua aplicação, fala para ele, ó, vai lá e instala essa minha aplicação. Aí tem o famoso arquivo YAML, né, o YAML file do Kubernetes, onde você define o seu deployment, né, a sua implantação, define a sua aplicação. Como é tudo baseado em containers, a gente vai ver aqui o que é containers, mas ele pega isso e ele manda, o agendador vai fazer o quê? Ele fala com cada máquina física, com esse kubelet, que é uma coisa que está rodando no node físico mesmo, na máquina, né, na virtual machine, na máquina virtual, e ele fala, ó, você tem espaço aí na sua máquina para rodar a minha aplicação? Se ele tiver CPU e memória disponível para rodar a aplicação, porque você vai pedir, ó, eu preciso de uma CPU e 2 GB de memória. Então ele vai e coloca a tua aplicação para rodar naquela máquina que tiver disponível naquele cluster, vamos supor, 5 máquinas. Espero que faça sentido isso. Então o que acontece? Esse cara aqui, o Kubelet, faz toda a mágica, né? Ele fala com o cara que roda o container, que vai lá e cria a tua aplicação, está rodando aqui nesse container aqui, ó. Toda a parte de proxy da máquina, ele usa esse kubeproxy e tudo funciona dessa forma. Então, entrando em mais detalhes aqui na parte de network, né? Como é que se integra com a virtual network da própria cloud, da Azure, né? Da nuvem. Quando esse container é criado aqui também, né, existe uma comunicação, que é um driver chamado CNI, que ele comunica com a Azure Virtual Network, e ele pega o IP da rede, né, da sua rede Azure, para o teu container, que é a tua aplicação rodando aqui. E também permite você atachar, né, discos ou Azure Files no teu container. Então, agora, o que é um container? É um processo rodando ali, naquela máquina física, que você que está fazendo a implantação nem sabe onde ele está rodando. Tá? Você só pediu ao Kubernetes, essa mágica de orquestração. É por isso que, né, Azure Container Service, Kubernetes Service é chamado de orquestrador, que está fazendo essa orquestração aonde a aplicação está rodando. E também na hora que falha, né? Se a aplicação, um container desse falhar, ele automaticamente vai agendar outro. Por exemplo, se uma máquina virtual dessa falhar completamente, ele vai pegar todas as aplicações que estavam rodando ali e vai automaticamente iniciar a instância em outra máquina para você. Então é bem interessante como o Kubernetes funciona. Como é que funciona o container, Jorge? Né? O que é esse container que você mostrou aí?
né? Um container, normalmente, e essa parte aqui era a parte que você, quando você tem Docker, né? Muita gente usa o Docker Desktop localmente para trabalhar, e o Kubernetes também trabalhava dessa forma, mudou um pouco hoje. Mas quando você tem o Docker aí desktop e você dá um Docker Run e você roda um container, né? Ou quem usa Docker Compose, o que é que ele faz, né? O Docker é um daemon, né? Um agente ali, um serviço, por exemplo, no Windows a gente chama de serviço, né? Que está rodando ali na tua máquina, que você fala pela linha de comando, e ele faz a mesma coisa, ele fala com essa biblioteca containerd, que o Kubernetes fala também, ele fala com o container runtime, que eu estava mostrando aqui no anterior, esse container runtime aqui, em cima do container, e ele cria, né, uma área, um namespace isolado para o teu container rodar, que é esse quadradinho aqui. O que é esse namespace? Ele isola, entendeu? Então, existem conceitos em containers onde namespace é um deles, onde ele consegue isolar o teu processo. Então, o container nada mais é do que, não é mais tipo Hyper-V, que é um isolamento baseado no hardware, na máquina física, né? É um isolamento aqui no nível do kernel do sistema operacional. Então, é isolamento do sistema operacional, onde a aplicação roda isolada, network, memória, CPU, ele roda completamente isolado. Isso é o Linux Container. O Windows, né, a partir de 2006, ele criou a mesma coisa. A Microsoft foi lá e mudou o Windows a partir do Windows 2016, já faz bastante tempo, não é coisa nova. Né? Eu apresentei isso em novembro de 2015, quando estava em preview, né? Que é esse Windows Containers. Então, esses meus slides são antigos, inclusive, onde você pode ter dois tipos de Windows Containers, né, o host, o Windows Container normal, que é o parecido com o Linux Container, e você pode também ter o Hyper-V Container, onde a Microsoft criou, inovou na época, porque foi o primeiro a criar, colocou um nível de isolamento de Hyper-V ao redor do container para dar um nível de segurança maior. Tá? Então, isso é o Windows Containers, eu não vou entrar muito em detalhe. E também criou uma coisa que ficou meio que experimental, é interessante falar isso, que é o Linux Containers no Windows. Então, se consegue rodar hoje, né, ainda se consegue rodar o Linux Container numa máquina Windows usando isso aqui. E por que eu mostro isso aqui? Porque isso aqui foi o pai do WSL, né? O Windows Subsystem para Linux, que você deve usar. Se você não usa no seu Windows ainda, se você usa o Windows, né? Máquina Windows, você instala o Windows Subsystem para Linux, que aí você vai ter Linux na sua máquina Windows. Então, da onde veio o WSL? Nasceu muito aqui. O conceito é o mesmo, a tecnologia é muito parecida, né? Se cria uma máquina virtual bem levezinha na tua máquina e se cria esse ambiente aqui. E é assim que nós rodamos o Linux Container no Windows também. Mas vamos lá, como é que funciona isso? Eu tenho uma aplicação e eu quero rodar ela num cluster desse aí. Eu quero falar com essa API do Kubernetes e mandar, né, rodar minha aplicação aí nisso. Como é que funciona? Normalmente funciona assim, um ciclo de Docker, de Kubernetes, né? Você tem um repositório Git aqui em amarelo, no lado esquerdo em cima, onde está seu código. Né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é criar um arquivo chamado Dockerfile, tá? Que aí o demo do Felipe vai mostrar um pouquinho isso aí, como é que a gente né, tem automação agora para simplificar essa criação, que é usando um projeto chamado Draft, e o Felipe vai mostrar isso para rodando para a gente. Mas você cria esse arquivo, esse Dockerfile, e você faz um que é chamado uma Docker Build. Você pega essa definição, né, da máquina, do teu container, que a gente chama o Dockerfile, o teu container, que a gente chama de Docker Image, que tem uma definição. Eu vou mostrar um exemplo aqui no próximo slide. Você pega essa definição, praticamente o Dockerfile são as dependências da tua aplicação. Para mim rodar a aplicação, o que é que eu preciso instalar numa máquina Windows, numa máquina Linux,
para que, né, isso rode. Então, pacote Linux que eu preciso instalar, tal. Aí eu pego, faço um build disso, né? Eu crio essa imagem, eu guardo essa imagem num registro, né, que é um repositório de imagens que na Azure é chamado Azure Container Registry, ACR, que é onde a gente guarda, um repositório de imagem. Né, tem o famoso Docker Hub da própria Docker. E na hora que eu tenho essa imagem pronta aqui, eu uso, né, automação, eu posso usar o GitHub Actions, eu posso usar Azure DevOps, a linha de comando, né, o kubectl, que é a linha de comando do Kubernetes, para ir lá e implantar, né, fazer o deployment naquele cluster lá Kubernetes. E esse quadrado aqui do lado de cima direito é a parte de imagens que eu vou mostrar agora. Como é que é uma Docker Image e essas camadas que existem numa Docker Image. Eu vou explicar isso aqui como funciona. Né? E uma coisa interessante, que inclusive o Felipe vai mostrar, que é o Helm. O Helm é um gerenciador de pacotes para o Kubernetes. Então, ele ajuda você a fazer a implantação disso no cluster. É uma opção extra que você tem aqui para fazer essa implantação no cluster. Então, vamos aqui. Eu precisaria ter mais interativo. Acho que eu vou fazer um check nesse slide aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Esse slide tem um passo a passo aqui. Eu acho que não está funcionando aqui bem no... Deixa eu voltar para mim aqui, só um minuto. Larissa, eu acho que eu vou fazer um share da minha tela aqui. Claro. Porque eu queria ir no passo a passo desse slide aqui. Eu acho que não tem como fazer aqui no... Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ir aqui, né? Vocês estão vendo aí? Sim, estou. No Docker, pronto. Como é que funciona isso? Voltar aqui. Para você criar um Dockerfile, a primeira coisa que você faz, cada grupo de conjuntos, começando com esse from, é uma camada, uma layer, né? Então, esse primeiro from aqui, o ASP.NET, por exemplo, a aplicação ASP.NET 6, ele cria uma camada base, que é esse quadrado aqui que vocês estão vendo. Então, eu só estou definindo o meu diretório da aplicação e as portas que eu vou abrir. Em seguida, né, eu crio um segundo from, que é o que a gente chama de multi-stage build, né? Eu crio um segundo from, que vai ser agora onde eu vou fazer o build da aplicação. Então, eu copio o código da minha aplicação, tá? Esse ponto é o meu diretório local. Imagina que eu estou rodando um comando docker build, ele está pegando todos os arquivos, né? O arquivo de projeto que está nesse diretório local, está copiando, ele está rodando um .NET Restore, e cada vez que ele roda um comando, vocês estão vendo que cria uma camada nova aqui na esquerda, né? Então, esse build agora são várias camadas. E como o Linux funciona? O Linux é uma interseção de arquivos, né? Então, é assim que ele cria uma imagem, né, do Docker, e isso funciona no Windows agora também, a partir do Windows 2016, né? Então, eu vou rodar o .NET Build, e aí, depois do .NET Build, eu tenho a minha aplicação, né? Eu fiz o build da minha aplicação .NET, e eu quero copiar esse build, do anterior. Então, eu vou copiar. Eu vou dar um publish. Então, agora, eu só fiz rodar um publish aqui. Para quê? Eu removi tudo aquilo que eu não preciso. Eu não preciso ter o SDK para rodar a minha aplicação. Então, eu rodo em 4 etapas, e a etapa final, que é o né, aqui você vai só ter o executável da tua aplicação, sem ter SDK, sem ter nada que você precisou para fazer o build da tua aplicação. Eu copio do publish. Vocês estão vendo aqui, ó, from publish, da camada anterior. E aí, eu crio o entry point, que seria o .NET, para rodar a minha aplicação. Né? Que é essa NDC Melbourne aqui, é a API, que é a minha aplicação. Então, é assim que funciona o Docker. No final,
tudo isso aí, essas etapas anteriores, elas morrem, tá? E fica somente isso aqui, que é a minha Docker Image final, só com a minha aplicação bem leve, que é a que você vai rodar. Então é assim que funciona, né, os containers. E o último slide aqui, para quem gosta de mais detalhes, se tiver alguém mais experiente, é como isso funciona, né? É uma coisa que eu já fiz uma apresentação, inclusive tem no Azuretá, no canal do Azuretá gravado, que é explicando como o Containerd funciona. Então, esse kubelet que roda em cada máquina física, ele fala com essa biblioteca Containerd para criar os containers. Então, tem todo um talk aí, como isso funciona, é bem interessante, é bem plugável, e é bem, né? E muita gente falou agora que o Docker não roda mais no Kubernetes. É exatamente por isso. Agora é tudo baseado no Containerd, e a partir da versão 1.23, 1.24 do Kubernetes, só o Containerd está disponível, o Docker não está mais disponível. Então, é basicamente essa arquitetura aqui. Tá? Da forma que ele faz, o Containerd vai lá e cria os containers, né? Que no Kubernetes a gente chama o container de pod, porque um pod pode ter vários containers, como ele está mostrando aqui também. Tá? E antes do demo, para passar para o Felipe, se você quer brincar com isso localmente, né, você pode criar um desses clusters aqui. Eu recomendo você instalar ou o Rancher Desktop ou o Docker Desktop, né? E aí você vai ter também disponível né, coisas tipo Kind, o K3S, que é uma versão leve do Kubernetes, inclusive que o Rancher Desktop utiliza. Então, recomendo vocês usarem um desses aí. Então, se tiverem mais detalhes, tem vários vídeos aí gravados no Azuretá também. Quem sabe a gente volta um dia só para falar aqui dessa parte de desenvolvimento local. Eu fiz também uma apresentação na NDC Melbourne 2 semanas atrás e falei um pouco disso também. Mas vamos entrar nos demos. Felipe, espero que você esteja... Vou parar aqui o meu share aqui. Okay. E alguma pergunta? Vamos ver se tem alguma... Os slides vão ser disponibilizados. A gente pode disponibilizar depois. Vou colocar o slide aqui em algum canto, enquanto o Felipe fala, e a gente... Olha, acompanha lá o meu Twitter, meu LinkedIn, que eu vou disponibilizar os slides depois. Felipe, com você. Muito E bem. se alguém tiver alguma pergunta, a gente fala no final aí. Seja bem-vindo aí. Perfeito. Então, vamos começar a nossa demonstração. A demonstração que a gente vai fazer hoje é implantar com InfraCode, né, com Bicep, a nossa infraestrutura, que seria o nosso Azure Container Registry, né, onde vão ficar nossas imagens, e também o nosso cluster. Isso a gente vai utilizar o próprio Bicep para fazer essa implantação, e depois a gente vai utilizar um GitHub Actions para fazer toda a parte do build e do deploy dessa imagem, permitindo que, sempre que a gente atualizar o nosso código, ele já possa atualizar também a imagem e subir lá para o nosso cluster, para os pods ali, para estar respondendo a nossa web app. Então, deixa eu compartilhar aqui inicialmente minha tela. Tudo bem? Já conseguem ver aí? Jorge, você pode me dar o feedback? Sim, estou vendo aqui. Perfeito. Bom, então esse aqui é o nosso template Bicep, tá bom? Onde justamente a gente fala como que quer que nossa infraestrutura esteja, ou seja, a gente utiliza uma sintaxe declarativa, onde você não precisa necessariamente dar os passos, né, de como você vai chegar naquele resultado final. Você só fala como você quer que seja o resultado final, e quando você lança para deployment, ele pega esse template Bicep, e quando ele comunica com o ARM lá do Azure, né, do Azure Resource Manager, ele faz toda a implantação dos recursos. Então, inicialmente, eu vou demonstrar aqui a gente fazendo essa implantação, e a gente faz isso por pegar a CLR, né, o comando aqui, deployment, group create, e a gente vai utilizar o template file,
esse que a gente está aberto aqui, que é o msreactor.bicep. Enquanto ele implanta aqui, eu vou dar uma visão geral do que é esse template, né? É similar ao que a gente tem, os recursos ou os parâmetros que a gente tem lá no nosso portal do Azure, quando a gente está utilizando a interface do usuário, a gente pode também falar aqui para ele, através de modo declarativo, como que a gente quer que seja a nossa infraestrutura. Aqui nós temos um template que ele é bem básico e nós temos os parâmetros já direto nesse template, mas eu convido vocês a estudarem a documentação que vocês verão que com o mesmo template você pode utilizar um arquivo à parte, que é o arquivo de parâmetros, onde você pode utilizar esse template e deixar ele mais reutilizável, né? Onde você usa ele numa certa aplicação, numa certa implantação, mas você pode mudar os parâmetros no arquivo de texto lá dos parâmetros e, consequentemente, repetir essa mesma implantação, esses mesmos recursos, né? Sem problemas, sem ter problemas ao repetir alguma tarefa, né? Porque, como nós bem sabemos, os computadores são ótimos para repetir tarefas, mas os seres humanos, infelizmente, ao repetir várias vezes, a gente acaba esquecendo alguma coisa, cometendo algum erro, né? Então, o que é basicamente esse template? A gente está falando para ele que é para ele criar aqui um Azure Resource, né? um ACR, que é um Container Registry, na camada Basic, e, consequentemente, é para ele também criar um AKS Cluster, né? Também numa camada básica, que é para desenvolvimento e testes, esse que a gente está utilizando. E ele vai ter algumas propriedades aqui, que a gente vai ver mais no portal, mas a gente já pode ver aqui. A gente define qual que é a versão do Kubernetes que nós iremos utilizar, como a gente declarou aqui em cima, que vai ser a versão 1.22.6. A gente vai utilizar o RBAC, né, que é um controle mais granular do acesso, das credenciais e das identidades, que é vinculado com o Azure AD. E também a gente já configura aqui o nosso Agent Pool, né, onde a gente fala que vai ter o nosso node aqui, ele vai ter pelo menos um node, né, mas de acordo com o Outscale, ele pode ter até 5. E também já definimos que o tamanho dessa nossa máquina virtual que vai rodar o nosso cluster vai ser uma Standard V4MS, que é uma máquina que tem 4 vCores, né, vCPUs, e 16 GB de RAM. E outro detalhe que a gente adiciona aqui é que a gente também vai ativar o Azure Policy, né, que a gente vai até conversar um pouquinho mais sobre isso mais tarde, mas que justamente nos permite ter uma certa governança, né, as políticas ali, em torno desse cluster. E como que seria isso lá no nosso portal? Basicamente, se a gente fosse criar aqui pelo portal, inicialmente o cluster de Kubernetes, a gente iria vir aqui em Create a Cluster, Kubernetes Cluster, e a gente, naquela propriedade onde a gente selecionou qual que vai ser a camada, né, a gente selecionou essa aqui, que é o Dev Test, que faz alusão a esse aqui, ó, esse SKU. E quando a gente define qual que é o Kubernetes Version, seria esse parâmetro aqui que a gente definiu, tá bom? E também, quando a gente vai configurar o nosso Node Pool, é essa configuração que a gente já entregou para ele, que ele vai utilizar uma máquina Standard B4MS, né, como a gente mencionou, 4 vCPUs, 16 GB de memória, e também ele já está com o Outscale ativado, né, que ele vai ter pelo menos um node, né, mas ele pode até 5. Os demais parâmetros que nós fornecemos, a gente vê nessas demais abas aqui. Por exemplo, nós ativamos o RBAC, né, como a gente mencionou, para ter um controle granular de acordo com a função, né? E nós também ativamos aqui em integrações o Azure Policy, né? Então, com isso, a gente conflitaria, a gente concluiria ali a configuração do nosso Kubernetes. E outro recurso que a gente está implantando junto é o Container Registry. Ele já até aparece aqui, mas ignore ele aqui que o nosso template lá já está implantando, por isso que ele aparece aí. Então, o que a gente teria aqui? Nós inserimos aqui que ele está no mesmo resource group que o nosso cluster, né? E também alteramos essa camada aqui, esse SKU para básico. Então, depois que a gente faz essa implantação aqui, que a gente rodou o nosso container lá, né? Vamos ver se ele já concluiu lá a tarefa, ele ainda está acabando de rodar. Leva uns 5 minutinhos para ele concluir a configuração lá do nosso cluster. Mas, deixa eu ver aqui, ó. Já está acabando de configurar nosso cluster. Mas, basicamente, o template, ele facilita essa implantação, porque se você precisar implantar mais de uma vez ou criar mais de um cluster,
você já tem um template que ele é pronto para você fazer isso. Ou vamos supor que você queira compartilhar essa mesma infraestrutura com alguém, com um colega de trabalho, por exemplo, ou em algum outro projeto, né? Ao invés de você começar do zero, ou ter que, às vezes, estudar a documentação para ver como que funcionou, como que você aplicou naquela outra implantação, alguns meses atrás, você tendo um arquivo de template, Bicep, você pode rapidamente reimplantar e ter a certeza de que aquele recurso, aquela infraestrutura, ela vai ser instalada exatamente como esperado. Então, se você implantar uma vez ou repetir esse procedimento 1001 vezes, você vai ter o mesmo resultado esperado. Então, essa confiabilidade, né, é o que a gente busca hoje para facilitar o nosso dia a dia. E o Infrastructure é o que vai nos ajudar com isso. Aqui ele já terminou a implantação. Se a gente voltar aqui no nosso portal, a gente vai ver que já está aqui criado os nossos recursos, né, o nosso cluster já está rodando, né? E também a gente já tem o nosso ACR aqui. Então, dessa forma, a gente pode ver que o Bicep, ele justamente já fez toda a parte da infraestrutura aqui para nós. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai rodar uma web app. A gente vai ter um site aqui, um repositório aqui do GitHub, que é a Contoso-Air. Que o que é? É um site que você pode comprar passagens aéreas da companhia aérea Contoso-Air, né, que é uma companhia fictícia, né, onde a gente vai utilizar justamente esse código, esse site aqui, e vai colocar ele dentro de um container, né, a gente vai criar ali o Dockerfile, vai criar os arquivos de manifesto ali, YAML, né, e também vai gerar um workflow para quê? Para quando a gente executar um commit nesse código aqui, automaticamente ele já vai fazer um build da imagem dessa aplicação, já vai mandar para o nosso ACR, né, nosso Azure Container Registry, e também, consequentemente, ele já vai fazer o deploy no nosso cluster. Como vocês podem ver aqui, nós não temos nenhuma integração ainda, nós temos apenas aqui o nosso código mesmo, né? Nós não temos ainda nenhum Dockerfile carregado, a gente não tem nenhum arquivo de manifesto, não temos nenhum workflow aqui, né? E é justamente a partir daqui que a gente vai ter, né? Estou aqui com um repositório clonado na minha máquina, né? Deixa eu pegar aqui. Então, a gente vai começar essa implantação, né? Utilizando a ferramenta Draft, que é um comando que está em preview. Eu convido vocês a... Depois a gente vai deixar o link aqui da documentação, né? Que é uma extensão que está na camada de preview ainda, né? Do AKS ali. Então, é um recurso ainda que está experimental, né? A gente recomenda que você tenha cautela se você for utilizar em ambientes de produção. E porque também ele não está no SLA padrão, né? Dos demais recursos que estão em disponibilidade pública ali do Azure, né? Mas como que a gente faz isso? Como que a gente vai utilizar essa ferramenta para justamente ter essa facilidade aqui para hospedar nossa aplicação, né? Fazer o Docker funcionar, né? No nosso AKS, nossa aplicação funcionar no AKS. A gente vai utilizar o seguinte comando inicialmente, o AZ AKS Draft Setup GH. Esse comando, ele vai fazer o quê? Ele vai justamente criar um vínculo, né, do nosso código, do nosso repositório, com os recursos do Azure, né? Aqui ele pede qual que vai ser o nome do app registrado lá dentro do Azure. Vamos colocar aqui que vai ser Contoso-Air. Vou guardar ali, processar aqui. Ele pergunta qual que é a subscription. A gente vai dar enter, que é essa mesmo. E pergunta qual que é o group name, né, o resource group, o nome dele. Esse aqui, no caso, é MS Reactor. Demo. É importante digitar certo, tá? E ele pede para nós onde está esse repositório. Organização, Felipe Schultz, que é o meu GitHub. E é o Contoso. Aí o que ele está fazendo aqui agora? Ele está justamente se comunicando lá com o Azure, né? E está registrando um app lá no meu Azure AD, e também está trocando as chaves, né? Tá criando, né, segredos ali, para justamente toda vez que eu for executar o meu workflow, ele não precisar ter algum segredo, né, de longa duração armazenado ali no meu GitHub, né? Então eu não tenho uma credencial exatamente, eu tenho
um token, né, de curta duração, que tem uma vida de curta duração. Então, esse recurso é o GitHub OpenID Connect, né, que a gente utiliza nessa função. Ele justamente permite que o GitHub Actions possa executar esse workflow sem precisar armazenar as credenciais, como os segredos do GitHub de longa duração. Então, aqui ele já executou, né? Agora, a gente vai preparar o nosso web app para justamente ele virar uma imagem de container. Então, a gente vai utilizar o AZAKS Draft novamente. Create. Agora, a gente vai começar, ele vai detectar ali que tipo de código é esse, que aplicação é essa, né? Ele já viu que tem JavaScript, então ele já prepara ali algumas coisas. Ele me pergunta qual que vai ser a porta que vai ser exposto, né? Nesse caso, vai ser a 80. Nós vamos utilizar o Helm para gerenciar os pacotes. Também vamos colocar aqui a porta 80. E ele pede qual que vai ser o nome da aplicação. No nosso caso, vai ser Contoso. Muito bem. Aqui, como vocês podem ver, ele já criou o Dockerfile com as instruções, assim como o Jorge mostrou lá, né? E ele também já criou uma pasta de charts aqui com os YAML files, com as demais configurações que vão ser precisas para isso aqui se tornar uma imagem de Docker. Uma imagem de container, aliás. E agora, a gente vai utilizar o AKS Draft Generate Workflow. Aqui a gente cria o nosso workflow, né, o nosso ali do GitHub Actions, né? Então, justamente nossa tarefa ali que vai automatizar essa implantação. Ele pede para a gente inserir qual que é o nome do container, né, registry, né, que é onde vai ficar o nosso repositório ali de imagens. No nosso caso, o ACR, deixa eu só conferir aqui, CRMS Reactor. MS Reactor. Ele pede para dar um nome para o container, vamos colocar aqui Contoso, E pede também para inserir qual que é o resource name, né, nome do grupo, do cluster, no caso, que é MS Reactor Demo. E também pede para colocar qual que é o nome do cluster, que é o AKS Cluster MS Reactor. AKS Cluster MS Reactor. Deixa eu verificar. É isso mesmo. E pede qual que vai ser qual que é a branch que a gente está utilizando, né, que ele vai pegar desse código. Vai ser a que a gente tem ali, a main, a principal. Então, ele já criou aqui também o nosso workflow. O que a gente faz agora? Vamos subir esse código, né? Vamos colocar aqui, comitar ele, deploy to AKS. Vou assinar esse commit aqui. Aqui é porque eu utilizo dpd keys, mas no caso não vai pedir para vocês, acredito. E a gente já sincronizou aqui com o nosso repositório lá no GitHub. Então, o que acontece agora? Opa, janela errada. O que acontece agora? Se a gente vier aqui no nosso repositório e atualizar ele, nós vamos ver que ele está aqui já atualizado, já tem o Dockerfile que ele havia criado, já tem os YAML files, já tem o nosso workflow, e se nós viermos aqui em Actions agora, nós estamos vendo que ele já está rodando o workflow. Então, a partir do momento que eu fiz o commit, lá no meu workflow já tem um manifesto que ele fala que o gatilho vai ser justamente isso, né? Quando houver uma alteração ali no nosso repositório, ele já vai disparar esse workflow. E o que ele está fazendo aqui? Você pode entrar aqui no GitHub Actions e ver, né, em detalhes qual que é a etapa que ele está. Nesse momento aqui, ele está criando os segredos e já está construindo a imagem em paralelo. É isso para a gente ter uma fluidez ali, ter uma agilidade nisso. Tem um detalhe importante sobre essa ferramenta do AZAKS Draft, que aqui eu demonstrei para vocês, vou voltar aqui. Demonstrei para vocês que a gente utilizou inicialmente o setup GH, e a gente utilizou o create depois, né? Mas se você utilizar o AKS Draft, ele justamente já faz duas etapas. Ele já vai criar o workflow e ele também já vai fazer esse vínculo, né, com o nosso repositório ali junto com o Azure. Mas ele não faz essa parte aqui que é o AKS Draft Create, tá? Essa parte aí você ainda tem que repetir.
eu não demonstrei ele aqui agora, né, o up, porque justamente eu queria demonstrar em etapas o que acontece na nossa aplicação. Né? E o que acontece lá dentro no Azure, né? Lá no Azure, se nós viermos aqui no nosso AD, nós vemos que... Não, pera, não é esse aqui não. Aqui no Azure, nós vemos aqui que ele registrou o Contoso Air como uma aplicação, tá vendo? E ele já está criando lá uma pipeline para sempre que houver uma atualização desse repositório, ele já mandar aqui para o nosso cluster, né? Inicialmente ele manda aqui para o nosso Container Registry, né? Aqui nos repositórios, ele vai mostrar daqui a pouquinho, ele vai apresentar aqui para nós. E, consequentemente, ele já atualiza a imagem e atualiza também lá no cluster, já faz o pull da imagem no cluster, né? E atualiza os nodes para a nova versão do código que a gente fez. Essa etapa aqui leva alguns minutinhos, pode levar uns 5 minutos para implantar. Enquanto isso, Jorge, tem algum detalhe que você queira adicionar aqui na nossa conversa? Bem legal, Felipe, isso aí, tá perfeito esse tema. Esse Docker Build que está rodando aí, né, eu acredito que ele está usando o Azure Container Registry Build, né? Sim. Então, se você der um scroll aí no log, você vai ver que ele cria uma task, tem uma função no Azure Container Registry que ele permite você fazer esse build da imagem no próprio Azure Container Registry. Significa que, né, não está rodando aí dentro, está rodando lá no Azure Container Registry. Na hora que ele termina de fazer o build, ele vai colocar isso no próprio Container Registry, como você estava mostrando, que acabou agora, deve estar lá. Se você voltar lá no portal, dá um refresh, já temos ele aqui. Chegou aí. Então é o chamado Azure Container Registry Build Task, ou Task, onde ele faz isso usa o próprio Container Registry e facilita muito a vida, né, da gente. Exatamente. Aqui a gente já está até na fase do deploy, né? Já está nos finalmente aqui. No deploy, Felipe, aí que ele usa o Helm, né? Exatamente. Então, o que é o Helm? O Helm, ele usa template, né? Tipo uma linguagem de template, onde ele gera dinamicamente os teus YAML files, que é aquele arquivozinho que eu falei que precisa mandar para a API do Kubernetes, e que vai ser exatamente pedindo para fazer o deployment, a implantação no Kubernetes. Exatamente. Então, na verdade, sai uma chamada, né? Ele faz a renderização dos templates, gera os YAML files e usa a linha de comando do Kubernetes para chamar a API do Kubernetes, do cluster que você acabou de criar, e usando o Bicep, que vai fazer a implantação da tua aplicação. E o legal é que já está tudo implantado, né? Agora com o draft, né, Felipe? Exato. Fica muito fácil, acabou, você vai ter a sua aplicação lá no cluster, lá, se você voltar no cluster. Aqui, ó, finalizada em 4 minutos e 44 segundos, né? Que a gente já teve esse deploy, montar essa imagem, criar a imagem e já fazer. Se nós voltarmos aqui no nosso portal e navegarmos aqui em Services and Ingresses, nós verificamos aqui que a gente já tem o nosso web app rodando. Temos aqui, se você já quiser comprar sua próxima passagem aérea, ó, tá até barato aqui, tem que atualizar esses preços aqui. Nós já temos, então, a nossa aplicação rodando diretamente aqui. E se você quiser atualizar o código, a gente pode até fazer uma rápida demo aqui, ó. Por exemplo, vamos voltar aqui nos nossos arquivos aqui, só atualizar uma besteirinha aqui, por exemplo, aquele título ali, né? Vamos trocar aqui para onde você... Um break aqui, né? Quer ir, né? Por exemplo. Aqui, fazer um commit, inner update. E se a gente atualizar aqui esse código, vai mandar lá para o nosso repositório. O que vai acontecer? A gente volta aqui no Actions, ele já detectou e já está fazendo também ele já está atualizando aí a imagem, né? Ele já vai repetir as tarefas, né? Ele vai criar um segredo, justamente
tendo em mente o GitHub OpenID, né, que ele vai rodar ali, né, os segredos, vai criar uma nova imagem, vai atualizar lá no ACR e, consequentemente, atualiza no nosso cluster, né? Vai demorar uns 3 minutinhos para ele fazer isso aí, mas, basicamente, é assim que a gente pode fazer uma implantação, né, utilizando infrastructure, combinado justamente com o workflow ali, criar justamente para automatizar toda essa tarefa. Agora, à medida que o desenvolvedor for atualizando, né, já vai também atualizando o código, já vai atualizando a aplicação, tudo de forma automatizada, né, reduzindo o esforço para manter toda essa infraestrutura. Muito legal, Felipe, muito legal. Mostra um pouquinho aqui a gente tem uma pergunta aqui que eu acho que foi o Fábio perguntou sobre se o Node Pool seria tipo notebook, o notebook, né? É mais ou menos isso, como o Databricks, né? Que você tem um conjunto de máquinas. É mais ou menos isso, quando você cria um pool de máquinas. Eu estou simulando notebook como parecido com o Databricks, né? Que você cria um conjunto. É exatamente parecido, mas aí você pode criar aqui, né, Linux, Windows e o ARM, plataforma diferente, mas é parecido também, é mais ou menos isso aí mesmo. Exatamente. Mas aqui, Felipe, no próprio portal, né, do serviço do Kubernetes, você tem os workloads aí, né, esse menuzinho workloads, aonde a gente pode ver, aí eu vou explicar um pouquinho aí, que é aquele Helm lá, chart, que a gente falou, que faz cria os YAML files, ele cria os arquivos que vão criar isso aqui, né? Então, um deployment no Kubernetes nada mais é do que, né, a tua aplicação, como você quer. E um deployment, ele cria uma coisa chamada replica set, que é quem gerencia quantas cópias, instâncias da tua aplicação você vai querer. E o pod é exatamente a tua aplicação rodando, né? E aí tem outros conceitos de cron job, né, jobs em background, e para a parte de stateful set, para a parte onde você precisa guardar, tipo database, precisa guardar state. E o daemon set é quando você quer ter pelo menos uma aplicação rodando em cada máquina física do seu cluster. Então tem determinados tipos de aplicação, tipo aplicação que está pegando log, sei lá, que precisa rodar desta forma. Mas o normal de uma aplicação normal web seria o deployment, no qual ele cria esse replica set que fica controlando, né, as cópias. Você pode fazer o Kubernetes, ele faz o scaling, né, a escalabilidade horizontal, onde baseado em alguma métrica ele pode escalar a tua aplicação para várias cópias, né, que é o scale out. Então esse carinha aí, o replica set, que faz o gerenciamento disso. Mas a gente automatizou tudo isso com draft. Se você for lá no código, Felipe, lá no teu Visual Studio Code, e vou olhar na pastinha lá, chat, nessa diretório de templates, aí tem deployment. Se você abrir esse arquivo em YAML, você vai ver que é um template gerando o arquivo de YAML do Kubernetes, né? E uma das coisas é a cópia, né? Quantas cópias você quer para rodar isso aí. Então é assim que funciona. Se você voltar no portal, voltar lá no portal, é mais ou menos isso. O serviço é um dos outros que ele criou ali, né? E aqui você consegue gerenciar nesses settings, ver tudo o que o Felipe criou quando ele rodou o Bicep, Felipe. Se você for Node Pools ali, que é a pergunta do Fábio lá, settings Node Pools, você vê que a gente só tem um Node Pool Linux, né? Inclusive, ele está tentando criar um segundo Node aí, pelo jeito. Mas se você colocar o auto-scaling, como você colocou lá, ele só vai criar, né, uma máquina física nova se aquela máquina, a primeira máquina, não tiver mais espaço para rodar a tua aplicação. Então, além dele fazer scaling da tua aplicação, né, horizontal, ele também faz scaling do próprio cluster com uma máquina física. Então, isso tudo é gerenciado pelo AKS e
tem muitas opções aí que a gente não vai entrar em detalhe nessa, né, seção básica aqui. Tipo a parte de monitoramento aí no menu esquerdo aí, né, Felipe? Sim, sim, tem. Toda a parte de monitoramento, de logs, você pode, né, monitorar e também Conversa para uma outra apresentação, senão vai ficar muito uma longo. outra apresentação entrar em mais detalhes. Só uma parte que muita gente pergunta é essa policies aí, né, que você criou, né? Ah, Então, sim. os meus logs vão para o Azure Monitoring e eu também posso usar a parte de policy da Azure, né? Você quiser falar um pouquinho aí de alguma Sim, definição política aí? a parte de policies a gente ativou porque é um recurso interessante, né, para quem vem ali da infra on-premises, para quem já trabalhou com Windows Server, né, lembra das políticas de grupo e sabe como elas são bem práticas para você governar todo o ambiente, todo o domínio ali, gerenciar as máquinas, né. E o Azure traz isso também aqui para dentro do portal, essa governança da TI, essa facilidade, né. Então, o que a gente tem? Temos algumas políticas que você pode estabelecer, onde você pode filtrar ali, você pode coordenar para que o cluster ele siga os padrões, né, as políticas que a sua empresa quer que ela siga, né, que ele siga. Por exemplo, às vezes você não quer que um usuário carregue, né, uma imagem de um repositório que não seja confiável, né, para não comprometer a segurança do cluster ou das demais aplicações do que você está ali. Então, você pode restringir através das policies, né, da onde que está vindo essas imagens ali. Você também, através das policies, você pode definir ali que os pods do cluster, né, ele deve utilizar somente um intervalo de portas, né, específico, né, ou a rede que o host, né, a rede aprovada ali do host, né. Isso restringe o acesso do pod para uma rede que não é permitida, né, por exemplo, isso faz alusão, né, à conformidade da regulatória da CIS, né, onde a gente precisa aumentar a segurança dos ambientes de Kubernetes, né, e você pode verificar se os seus clusters de Kubernetes estão seguindo essa política e também você pode validar, né? Você pode ver, olha, esse cluster aqui não está validado e fazer os ajustes, né? Fazer as correções. Você tem justamente esse console que você pode gerenciar e ver a conformidade. Outra política que é interessante mencionar, por exemplo, é que os clusters do Kubernetes podem utilizar somente balanceadores de carga internos, né? Ou seja, para tornar o seu serviço do Kubernetes acessível somente a uma aplicação ou somente a aplicativos, né, que estão na mesma rede virtual ali do nosso cluster, não permitindo acesso externo, por exemplo, como a gente fez aqui, né, que ele está acessando externamente. E falando de Windows, você também pode criar, né, políticas ali envolvendo os containers do Windows, por exemplo. Você pode colocar uma política que impede, né, que as solicitações de recurso ali de container do Windows, eles não podem extrapolar os recursos para não ter uma sobrecarga, por exemplo, né? Se a memória ali do container do Windows ele tiver provisionada em excesso, poderá, por exemplo, encerrar com falha, né, o container por conta de memória insuficiente. Então você pode colocar ali uma política, né, que justamente ela começa a processar em páginas de disco, né, que vai reduzir o desempenho do nosso cluster, mas você impede que o seu cluster, né, que o container seja encerrado por falta de memória ali, memória RAM, ou de consumo excessivo de CPU. Então, todas essas políticas aqui que a gente habilita e gerencia também através do portal, são bem práticas para a gente ter um maior controle ali da governança da TI. A gente estende, né, a governança da TI também aqui para o nosso serviço de AKS. É isso aí, Felipe. Eu acho que, né, deu para ter uma visão legal do que é o Azure Container Kubernetes Service. E, né, a gente vai ter uma outra sessão, né, que eu vou vir com o Vinícius Nava, onde ele vai falar também um pouquinho do dia 26, né, o mesmo horário, às 19 horas. A gente vai falar um pouco mais, né, dos ambientes híbridos, onde nós podemos ter o AQS, mas também podemos ter clusters Kubernetes rodando em outras clouds e, né, on-premise, então no seu próprio data center. Isso vai ser no dia 26, então quem quiser acompanhar, assiste lá. Eu queria agradecer aí ao Felipe e a Larissa pelo estar hosting a gente aqui no Reactor. E se você está assistindo gravado, eu vou publicar o slide do meu slide deck, o meu slide share, é o Jorge Arteiro Slide Share,
E aí, alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Só agradecendo, Leopoldo. Ótima apresentação. Obrigado, Leopoldo, pela participação. Felipe, suas considerações finais. Eu agradeço toda a equipe do Microsoft Reactor, pelo Jorge também pelo convite, pela Larissa por nos ajudar, e agradeço também a presença de todos. Espero que, se tiverem alguma dúvida, chame lá na rede social, compartilhe lá. A gente está aqui para ajudar, para compartilhar conhecimento e crescer todos nós juntos. Agradeço muito a atenção de todos. Show! Larissa vai voltar aí. A gente teve mais uma perguntinha aqui. Teve mais uma, vamos lá. Do Fábio. Desculpa, essa aqui. Ele quer o código do GitHub, né? O código da aplicação, acho que ele é público, né? Ele é público, ele é da Contosware. Contosware, né? Mas eu passo lá qual que é o repositório e também o onde vai estar o template Bicep, caso alguém precise. O Felipe vai publicar o Bicep, né? O arquivo de configuração dele, vai também compartilhar aí. Acho que é isso. Isso mesmo, não tivemos mais nenhuma pergunta até então. Bom, pessoal, trouxe aqui para vocês, como o Jorge mencionou, a nossa próxima sessão, que será no dia 26 de julho, às 19 horas. O link de inscrição já está aí no chat para vocês, tá bom? Também já está aí o link da nossa pesquisa de satisfação. É só informar o ID do evento, que é o 16526. Sua opinião é muito importante para nós. Também agradecer a todos pela participação na nossa transmissão ao vivo, também aos que assistirão o vídeo sob demanda depois, e desejar uma excelente noite a todos. Obrigada!